mensagem que eu tenho para a igreja hoje é algo que nas últimas semanas Deus tem falado comigo, tenho mastigado sobre isso, tenho meditado sobre essa palavra e eu sinto que é uma palavra importante, não somente para a nossa igreja, mas para o corpo de Cristo. Eu quero que nós abrimos as nossas Bíblias em Isaías 45. Essa palavra é citada 2 vezes no Novo Testamento, mas diz o seguinte em versículos 22 e 23, diz: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, há somente uma forma de ser salvo. Temos que olhar para Jesus. Amém? Ele é o caminho. Olha para mim, diz o Senhor, e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado. Então, quando Deus jura, vai acontecer. Ok? Diz que, assim, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás. Então, Deus, quando Ele diz, vai acontecer. Então, conta com isso. O quê? O que vai acontecer? Que diante de mim se dobrará todo joelho e por mim jurará toda língua. Agora nós temos isso em Romanos, né? E também em Filipenses. Nós temos a mesma palavra, que é o nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Amém? Agora eu quero fazer parte desta geração dos que dobram os seus joelhos perante o Senhor. Sabe que é mais fácil de humilhar-nos do que ser humilhado. Não é? Eu prefiro humilhar-me, eu prefiro dobrar os meus joelhos do que ser forçado a dobrar os joelhos. Quantos de vocês têm ouvido daquela história daquela criança que estava a comer à mesa, mas ficou em pé? E o pai disse: senta-te. Diz: não quero. Senta-te. Não quero. Senta-te ou vamos à casa da mãe e vamos fazer uma conversa. Eu sento. E depois ele disse ao pai: estou sentado, mas estou em pé de dentro. É como, às vezes nós fazemos aquela parte exterior de submeter-nos perante Deus, mas de dentro, não. De dentro temos a nossa vontade. De dentro, no nosso coração, estamos de pé. Nós estamos a resistir aquilo que Deus diz. Mas Deus diz que todo joelho se dobrará. Pai, é uma tarefa grande. Essa será mesmo um milagre. Eu tentei dobrar os joelhos dos meus filhos. Não funciona. Com muitos problemas. Porque há uma certa tendência dentro de nós de não obedecer, de não dobrar, de não render-se. Não é? Nós queremos manter a nossa postura, nós queremos manter a nossa autonomia, nós queremos manter a nossa vontade. Nós chamamos isso pecado, que está dentro de nós.
Pecado é que, né, foi revelado quando Deus diz, né, foi manifesta quando Deus diz: podes comer de todas as árvores do jardim, menos essa. É como dizer a uma criança, bem, tem tido essa situação com Noah, né? Pode abrir todas as gavetas menos essa. O que é a gaveta que ele vai querer? Né? É aquela que diz não. Né? É como, né? Tu podes ter tudo, mas não isso. E só dizendo não toque nesta, é aquilo que nós queremos tocar. Então o inimigo apareceu a Eva e Adão, porque às vezes nós colocamos toda a culpa sobre Eva, mas eu vou dizer, na Bíblia diz que Adão estava ao seu lado. Então a culpa é do casal, não é somente da mulher. Né? Então estava ali e disse, então, toque nesta árvore, é tão bonita, não é? Ah, não, essa não. Deus disse para nós podemos comer em todas as árvores, menos essa. Ah, é? Não é? Mas ele sabe que no momento que tu comes desta árvore, tu vais ser como Deus. Não é? E aquela ideia de ser como Deus é tão gratificante, é tão deliciosa, atrai-nos. Então, por isso Deus diz não tocar, porque Ele não quer que nós sejamos como Ele. Não é? Há um desejo em qualquer um de nós de invadir o espaço que Deus reservou para Ele. Ser como Ele. Ser o nosso próprio Deus. Ser a pessoa que tem a última palavra. Ser a pessoa que dirige a sua própria vida. Ser a pessoa que tem autonomia e não precisa de ninguém. Ok? E essa tendência em nós criou uma barreira. Eu quero mostrar um slide. Porque nós temos aqui Deus Criador. Ele criou o homem. O homem não é o Criador. Sabe que há uma diferença entre a criação e o Criador. Deus é Criador. Ele criou o homem. Mas por causa do pecado, houve uma barreira aqui que chama morte. Agora, a intenção de Deus é sempre haver comunhão do homem para Deus e Deus para o homem. Eu criei essa ligação. É chamada comunhão. Um relacionamento em que podemos estar na sua presença, podemos comungar com Ele, podemos ouvir da sua voz, podemos, né, ser dirigidos por Ele, podemos aproveitar o máximo, né, a vontade perfeita dEle para a nossa própria vida. Mas por causa do nosso pecado, houve uma separação, houve morte que aconteceu. Agora, para restaurar essa comunhão, é através de Jesus Cristo, aceitando o sacrifício que Ele fez, que Ele derrubou a barreira, né, que existia entre nós e Deus. Ele tornou-se o caminho para chegar a Deus através do seu sangue derramado. Através da palavra de Deus nós temos comunhão, nós podemos comer da sua palavra, podemos viver segundo a sua palavra e também pelo Espírito Santo. Nesta forma, nós podemos novamente ter aquela ligação da comunhão com Deus. Mas, por causa do pecado, mesmo sendo restaurado na nossa comunhão com Deus, há ainda aquela tendência ou natureza pecaminosa em nós. Aquela natureza que é pecaminosa tem aquele desejo de abrir aquela gaveta que Deus diz não abra. Não é?
ir para onde Deus diz não vai. Não é? Fazer o contrário daquilo que Deus tem dito. Não é? Porque está em nós essa tendência, esse desejo. Vamos para outro slide. Então, o homem tenta de entrar naquilo que é a natureza de Deus. Okay? A sua distinção. Comunhão, Deus quer restaurar comunhão. Mas o homem quer mais, quer ser Deus. Não é? Então, o homem tenta de invadir aqui. E quando o homem entra naquele espaço que é Deus, ele empurra-nos fora. Okay? Aconteceu com Adão e Eva. Eles entraram, fizeram o contrário, que era a vontade de Deus. Desobedeceram Deus. Comeram daquela fruta, conhecimento do bem e do mal. Queriam ser como Deus, e Deus diz, fora. Okay? Quando as pessoas estão de joelhos, Ele diz, venha. Eu espero que vocês vão entender hoje uma lição importante. Porque se nós queremos ver o sobrenatural a manifestar mais e mais vezes na igreja, nós temos que saber como viver de joelhos perante o Senhor. Porque quando estamos de joelhos, Deus liberta o seu poder. Foi interessante que Paulo tinha de aprender isso. Ele disse que eu fui dado um espinho na carne. Eu pedi 3 vezes, Deus tire isso. Mas a Bíblia diz que foi dado da parte de Deus aquele espinho na carne para não se exaltar. Para manter ele fora daquele espaço. Para manter ele de joelhos. O que é que nós queremos de Deus? Temos que entender um bocadinho acerca de Deus. Deus tem várias características. Tem 16, 18 características acerca dele. Alguns são comunicáveis. Em outras palavras, nós podemos participar nisso. Como santidade. Como bondade. Como verdade. Como conhecimento. Como poder. Como justiça. Essas são qualidades de Deus que também nós podemos compartilhar. Podemos mover nestas áreas. Okay? Mas há áreas, há características de Deus que não podemos partilhar. Um é ser omnisciente, saber tudo. Mas quantos de nós queremos saber tudo? Não é? E estamos sempre a perguntar, mas Deus porquê? Mas porquê? Eu tenho que saber. Às vezes, não é para saber, é para confiar. Porque saber tudo pertence a Deus. Okay? Ter todo o poder. Não é? Quantos de nós queremos todo o poder? Não é? Queremos ter o poder que logo que nós oramos, logo que nós... aquilo é resolvido. Não é? Quantos sabem que não todas as nossas orações são respondidas? É verdade. E às vezes, graças a Deus, que não são. Não é? Porque nós queremos ser Deus. Nós queremos ser, não é, a resposta para todos. Um homem de poder, com os novos dons espirituais, não é? com todo, não é? Todas as coisas manifestam o super espiritual. E Deus diz, espera, estás a entrar no meu espaço.
E muitas vezes, não é? Sentimos aquele empurrão, aquele afastamento da sua presença, aquela tiragem da sua unção. Não é? E Deus está a dizer, oi, está a encher a tua cabeça. Joelhos. Outra coisa é que é ser omnipresente, infinito, imutável, soberano, eterno. Não é? São qualidades que separam-nos de quem que Deus é e quem que nós somos. Não é? Outra é que é ser necessário. Nós queremos ser necessários. Não somos úteis, mas não somos necessários. Vocês entendem a diferença? Nós queremos ser indispensável, não é? Nós queremos, não é? Mas só Deus, porque Ele sustenta tudo pela Sua palavra. Então, Ele é necessário. Sem Deus não há nada, nada existe, porque tudo que existe são sustentado por Ele. Ele é necessário, mas nós queremos ser necessários. Não é? Nós queremos que as coisas não funcionem se nós não estamos presentes. Não é? É verdade. E essa é a base, não é? Daquele orgulho, não é? Que leva-nos de ficar em pé em vez de dobrar os joelhos. Queremos entrar nesta área. Agora vamos para outro slide. Antes que nós falamos sobre como reconhecer os sintomas de não dobrar os joelhos. Ok. Nós fazemos um erro quando nós pensamos que o que está no tanque está no caminhão. Quando nós oramos pelas doenças e as pessoas são curadas, vem do tanque. E nós pensamos do caminhão. Sabe que o caminhão pode ficar sem gasolina? E ainda ter 10 mil litros no tanque. Quantos de vocês têm orado com alguém e que estava mesmo doente? E orou para alguém e aquela pessoa ficou curada. E tu estavas a sentir mal. Porque estava, não é, a usar o tanque, mas estava assim sem gasolina no caminhão. Houve varias aqui. Mas o problema é que nós pensamos que nós temos tudo está dentro. Não é? Para estar de joelhos, nós temos que reconhecer que somos de barro, mas nós temos um tesouro. Estamos a carregar um tesouro tão poderoso. Mas não é nosso. É de Deus. Não é? Nós somos fracos. Nós somos de barro. Nós somos sujeitos a tanta tentação. Nós estamos sujeitos a fraquezas. Nós estamos sujeitos de cair. Nós estamos sujeitos de ficar doentes. Nós estamos sujeitos de muitas varias. Mas nós temos conosco, não é, a solução. Mas a solução não é em nós. Não é? Nós não somos a solução. E vocês entendem a diferença. Mas aquilo que... Não é? Vamos voltar para outro slide. A tendência é que nós queremos ser Deus. Nós queremos ser a solução. Nós queremos ser necessários. Nós queremos ser tudo. Não é? Para que quando nós oramos, tudo acontece e as coisas... Não é? E nós somos os supers.
temos que manter essa perspectiva. Havia vários exemplos na Bíblia, obrigado por pegar, das pessoas que assumiram a posição de Deus. Não somente Adão e Eva, mas também no tempo de Babel. Eles fizeram aquela torre assim tão grande porque eles queriam fazer, um nome para si mesmo. Eles queriam ser famosos na terra. Então fizeram aquela torre para não ser esquecido, para não ser uma pessoa de que ninguém conhece. Eles querem ser notável. Façamos um nome para nós. Não é? O que aconteceu? Deus disse, não. Eles espalharam. Confundiu, as línguas e eles foram espalhados pelos 4 cantos da terra. Pois nós temos Nabucodonosor. Ele fez uma estátua. Ele disse assim, para a glória da minha magnificência. Oh, quantos de nós temos aquela ideia muito exagerada de nós mesmos? Daquilo que nós conseguimos fazer, daquilo que nós sabemos. Por isso nós temos que ter sempre a última palavra, nós estamos sempre certos, não é? Discutimos com todos porque nós sabemos e outros não, outros são parvos, não somos inteligentes. E essa é aquela ideia, aquela atitude que essa rei tinha. Fez uma grande estátua e tudo. E Daniel teve uma profecia. Diz que faz isso, vai ficar louco. Vai ficar louco. Porque a tua magnificência vem de Deus, não vem de ti. Tu foste levantada com um propósito que Deus tinha. Mas aquilo encheu na sua cabeça. Pensava que era tudo acerca dele. E durante 7 anos, viveu com um animal no campo. Comeu ervas assim. Ficou louco. Até que ele dobrou os joelhos e reconheceu que Deus é o Altíssimo. Deus é o único que é magnificente. E depois foi restaurado. Então era aquela resistir. Depois de joelhos, vem cá filho, vem cá filho. Não é? Vou dar outro exemplo no Novo Testamento. Pedro, não é? Jesus diz, então, quem que tu dizes que eu sou? E Pedro diz, tu és o Filho de Deus. Agora ele pensava que essa revelação era dele, mas era do tanque. E Jesus disse, foi Deus que revelou isso a ti. Mas ele pensava que aquela revelação era dele. Então Jesus estava a explicar aquilo que ia acontecer, que ele ia morrer, ser crucificado, e ele juntou perto de Jesus, disse, Jesus, não é assim. Agora ele está a assumir a posição de Deus. Agora ele tem todo o conhecimento. Ele sabe tudo. Ele teve aquela revelação. Agora a revelação... né? Mas era a revelação de Deus. Mas agora ele estava a pensar... Agora ele sei tudo. Jesus, não é assim. Não é? Jesus olhou para ele e... Traz de mim, Satanás. Uau! O rei Uzias era um rei tremendo. Era no tempo de Uzias que Isaías teve aquela visão
aberta, uma visão aberta do templo, da presença de Deus. Era um templo tremendo, era um templo alto no reino de Israel. E rei Uzias, eu queria ser não somente um rei escolhido por Deus, mas queria também entrar na sacerdócia. Então ele entrou e queimou incenso na presença de Deus. Eu queria ser aquilo que ele não foi indicado de ser. Eu queria ser uma pessoa diferente do que ele era. E Deus diz, ele ficou lepre o resto da sua vida. Foi afastada. Herodes. Nós lembramos essa história, né? Aquele, né? Era um rei assim, era chamado, né? O grande rei, né? Porque ele fez tantas, ele reconstruiu o templo que Jesus e os discípulos notaram que era tão bonito e grande, era Herodes que fez. Então ele fez também muitos outros monumentos e prédios em Israel. Era um templo bastante próspero. Ele também que matou os bebês lá de Belém, sentindo ameaçado com o nascimento de Jesus. Não queria que ninguém ocupasse o seu trono. Então, essa é Herodes. E Herodes, quando ele assim, estava neste tempo alto, foi ter com o povo, estava assim, acho que em Cesareia, estava a dar uma palestra. E as pessoas de Tiro que queriam o seu favor começaram a dizer, é a voz de Deus e não do homem. E o rei Herodes disse, pois é mesmo eu. E naquele momento a Bíblia diz que ele foi comido de bichos. Morreu. É como que Deus diz, ele entrou naquela área e Deus diz, não, aqui não. Quais são os sintomas? Porque é muito importante, porque essa tendência está em qualquer um de nós. Essas são, vamos dizer, histórias muito nítidas na Bíblia, mas também é a nossa história. Porque eu tenho visto muitas pessoas que foi tão usada por Deus, tão ungido por Deus, que neste momento está completamente fora. Não é? Porque eles pensaram que está no tanque, está no caminhão. Quais são sintomas de uma pessoa que está em pé e não de joelhos? Primeiro é orgulho. Orgulho é quando a pessoa sabe tudo. Não consegue ser corrigido, não consegue ouvir conselho, não consegue ser contrariado. Fica... E a segunda é raiva. Porque quando é corrigido, fica com zanga, com raiva. Não quer. E responde agressivamente. As pessoas que não têm a mesma opinião ou que não concordam com ele. Conhece alguém assim? Conhece alguns motoristas assim? Está a conduzir o carro e fica tão zangado. Epa! Tão zangado. Nós queremos todas as luzes vermelhas, verdes. Não queremos luzes vermelhas. Ficamos assim, zangados facilmente.
Depois da zanga vem o controle. Nós queremos controlar pessoas, queremos controlar situações. E se nós não conseguimos controlar as pessoas, ficamos ainda mais aborrecidos e zangados. E porque ninguém consegue controlar pessoas, nem os nossos filhos conseguimos controlar, nós entramos em depressão. Quando nós estamos deprimidos, é um sinal que nós estamos a tentar ser Deus. Às vezes nós pensamos, mas somos vítimas. Não, é porque as coisas não estão a correr como tu queres e tu não consegues, manipular mais, tu não consegues controlar mais, por isso estás em baixo. Por isso estás assim deprimido. Não, temos que entrar em arrependimento. Temos que estar de joelhos. E depois, o último sintoma é medo do futuro. Okay? Estamos tão ansiosos acerca da manhã. Mas é um sintoma que não estamos de joelhos. De joelhos significa que estamos a confiar em Deus. Estamos dependentes dEle. Estamos a reconhecer que Ele está para cima. Que Ele está em controle nas nossas vidas e as vidas dos outros. Eu não. Okay? Nós dobramos os joelhos. Nós ficamos em pé para honrar pessoas, para honrar a bandeira, para honrar, mas de joelhos é só perante Deus. Amém? Às vezes as pessoas confundem as coisas. É só perante Deus. Essas 3 jovens que não queriam dobrar os joelhos perante aquela estátua, foram lançadas naquela fornalha, naquele fogo, e Jesus salvou as suas vidas porque eles não dobraram os seus joelhos àquela imagem do homem. Diz que não, só dobramos os nossos joelhos a Deus. Então, esse é o caminho para fora. É quando nós aprendemos a dobrar os nossos joelhos. E como que eu disse, nós podemos sentar, mas está ainda de pé de dentro. Nós podemos dobrar os joelhos fisicamente, ainda está em pé de dentro. Então, estou a falar de uma atitude do nosso coração. Uma atitude do nosso louvor. Okay? Que vai influenciar tudo na nossa própria vida. Quando queremos entrar nessa esfera de Deus, é quando nós começamos a rejeitar aquelas distinções que Deus fez na criação. Ele nos criou segundo a sua imagem para que nós podemos ter comunhão com Ele. Podemos ouvir a sua voz, podemos falar com Ele e tudo. Ele fez-nos a sua imagem, não para ser Deus, mas para relacionar com Deus. Ele fez-nos homem e mulher para haver conexão. Ele não fez-nos homem e homem. Então, para dobrar os joelhos, temos que aceitar as distinções que Deus fez na sua criação. Ser um homem que Deus criou-te para ser. Ser a mulher que Deus criou-te para ser. Ser a melhor mulher. Ser o melhor homem possível. Mas não confunda as distinções. Aceita o facto que Ele é Deus. Ele que criou. Ele te criou
Tal como és, aceita isso. E abunde neste relacionamento, neste fato da tua própria criação. Alegra-te no Senhor. Não é? Na pessoa que és. Amém? Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Nós fomos criados com limitações. Eu sei que é difícil entender isso, porque nós queremos ser perfeitos, nós queremos ser muito mais do que somos. Mas nós temos as nossas limitações. Eu não tenho a voz que a Selma tem. Eu sou limitado. Quase. Mas um dia ela vai cantar comigo e pronto, vamos fazer um dueto assim juntos, né? Mas eu tenho que aceitar o facto que não tenho essa capacidade, não é? Mas não significa que eu não vou fazer o meu barulho alegre, não é? Que eu não vou alegrar-me no Senhor e cantar de todo o meu coração. Mas eu sei que eu tenho limitações, não é? Eu sei que eu tenho limitações na matemática, não percebo. O meu neto, não, ele é tremendo nessa área, mas eu não sei. Há coisas que eu tenho que somente aceitar, essa não é a minha área. Não é? Eu posso esforçar muito, tentar melhorar o meu conhecimento, mas há pessoas que têm mais um dom nesta área do que eu. As distinções, as diferenças, têm que ser aceitas. E que nesta área, não é? Quem que nós somos? Deus quer fazer tudo. Deus quer fazer muito mais do que nós podemos imaginar ou pensar. Mas nós temos que parar de tentar ser diferente. E ser o melhor, não é? Segundo aquilo que Deus criou de ser. Amém? Aleluia. Agora, há uma certa tensão contínua entre aquela resistência de Deus e a traição de Deus. Deus resiste os soberbos, a Bíblia diz em Tiago. Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, logo que nós entramos neste sintoma de orgulho, e depois raiva, e depois controle, e depois depressão, e depois medo, nós sentimos aquela ausência da sua presença. Eu não sei acerca de vocês. Alguém tem sentido que, onde está Deus, não é? A ausência dele? Sou o único? João, eu sei que tu sabes o que eu estou dizendo. Levanta a tua mão. Ok, João sabe. Não é? As duas mãos. Okay. Porque nós queremos que tudo corra como nós queremos. E Deus se afasta. Ficamos assim, tão confusos. Deus, o que passa? Ficamos assim, quebrantados perante Ele, e depois sentimos o seu braço novamente. Vem cá, filho. Vem cá, filho. A presença de Deus requer realidade. Não vive com máscaras, não vive com imagens assim. Não vive assim numa irrealidade. Vive na realidade que nós somos a criação de Deus. Nós somos Deus. Reconhecemos que nós precisamos de Deus cada minuto. Não é só quando passamos pela crise. Em cada momento. Ele é necessário. Precisamos dele. E a sua presença torna-se comida para nós.
não é? Quando nós estamos naquela dependência, só queremos estar isso, não é? Só queremos experimentar mais Senhor. Amém? Aleluia. Há um ambiente em que nós sentimos aquela presença, aquele abraço, quando nós estamos de joelhos. Por isso Deus diz, juro, eu estou trabalhando nisso, juro, que a minha palavra não vai voltar para trás vazia, juro, que todo joelho vai dobrar. Então Deus está a trabalhar em cada um de nós para levar-nos a essa ponte de dobrar os nossos joelhos. Ele está a trabalhar, não é? Em cada sociedade, em cada canto do mundo, a Bíblia diz, para criar uma geração do povo de joelhos perante Ele. Amém? Agora, em terminar, eu não quero que todos dobrem os joelhos, porque para mim, às vezes, é fácil dobrar e é difícil subir. Né? Alguns sabem que é, né? Antônio, tu sabes, né? É mais fácil dobrar do que subir. Mas eu não estou a falar da área física, mas estou a falar da nossa postura perante Deus. A nossa forma de encarar a vida que nós temos. Alguns de vocês têm que parar de resistir a Deus e ser dele e mandar nele. Alguns de vocês têm que dizer, ok, pronto, não faço mais. Porque é muito cansativo tentar controlar a Deus. É muito cansativo tentar ser Deus. Não dá. Não dá. Rende-te perante o Senhor. Rende-te de joelhos. Honra o Senhor. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito sejas tu, Senhor. Em terminar essa reunião, eu quero que nós respondemos, não a mim, mas cada um de vocês a Deus. Se tem reconhecido sintomas que no teu coração ainda estás em pé, então faz um passo. Desce da escada. Dobra os joelhos. E começa a confessar com a tua boca que Ele é tudo. Que Ele é o centro. Que Ele é tudo. Não é acerca de ti. Ele é o centro. Amém? Vamos começar a dizer. Porque muitas das coisas que nós passamos, muitos dos abates, muitas das quedas, muitas das coisas, é porque nós estamos ainda em pé, tentando resolver os nossos problemas da nossa maneira, ser Deus. Então Deus está a dizer, fica assim. Até que nós quebrantamos-nos perante Deus e que depois Ele
Vem cá, filho. Filha, entra aqui. A cura é para ti agora. Vem cá. Amém. Há um certo equilíbrio. Até que nós encontramos aquela posição na sua presença e ficamos confortáveis neste lugar da sua presença. Amém? De joelhos. De joelhos.